Tela inteira para compartilhar. Estão vendo minha tela? Ok. Sim. Por exemplo, um paciente desse daqui. Esse paciente, ele chegou para mim, originalmente, ele chegou para mim para fechar um diastema. E o diastema dele agora já está fechado. Ok, mas olha o perfil desse paciente. O que que vocês acham? Perfil bom, perfil mau, o que vocês acham? Ele tem uma leve classe 2, né? Isso. Então, parece que o queixinho dele está mais para trás, não parece? Aham. Olha a papadinha. Olha aqui a Uhum. papada. Tá vendo? Então, ele parece que ele é um paciente de classe 2, tal. Então, tem papada aqui, ó, a papadinha aqui, tem uma linha que a gente chama de mento até o pescoço curta. Mas se eu agregar isso daí a fatores gerais e falar para vocês, por exemplo, que esse é um paciente que ele tinha uma apneia obstrutiva do sono. Vocês sabem o que é a apneia do sono? Sei. Então, ele tinha uma apneia obstrutiva do sono severa, que esse menino ele podia morrer dormindo, porque a apneia severa pode morrer dormindo. Fala assim, opa, então não vou ficar só no tratamento ortodôntico, porque a face dele era ruim? Não, nem era ruim. Não é um menino feio, né? Mas assim, o queixinho era mais para trás. Aí o que foi feito? Cirurgia ortognática nele de avanço de mandíbula. Melhorou a questão da apneia. Olha o queixo duplo. Aqui ele está mais gordinho do que ele estava. Olha o queixo duplo aqui. Sumiu Melhorou muito. ou diminuiu. A linha queixo-pescoço diminuiu. Olha a comparação entre o perfil. Parece até que ele ficou mais novo. Não, não é diferente? Rejuvenesceu. É. Diferente. Olha o perfil inferior dele. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas vai fazer uma cirurgia ortognática só por isso? Olha a harmonia intramandibular. Hã? Então, É. não só ficou mais bonito, e ele fez cirurgia só de mandíbula, não só ficou mais bonito, como melhorou muito o padrão respiratório dele, diminuiu a possibilidade de recidiva. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está tratando um paciente, não um monte de dente engrenado. A gente trata o paciente. Por isso, quando eu falei para vocês do conceito de saúde, do conceito de ser uma medicina da boca mais do que um tratamento ortodôntico, né? Que a gente tinha que mudar o nosso status, né, para médico da boca, né? Médico orofacial, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, por quê? Porque a gente realmente é responsável ou deveríamos ser responsáveis pela saúde do paciente, dessa área do paciente, que pode gerar uma complicação importantíssima. Por exemplo, o dentista, ele deveria ser, e o ortodontista, ele deveria ser um cara muito mais antenado para a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, hoje em dia, ela é responsável por, isso dados governamentais, ela é responsável por cerca de 30% dos acidentes de trânsito que acontecem. E quem é que faz o diagnóstico disso? O dentista está ali a todo momento avaliando face, avaliando se o paciente tem um queixo diminuído. Agora, qual dentista ou qual ortodontista sabe ou qual dentista foi informado sobre a apneia obstrutiva do sono dentro da universidade? Qual É. de vocês teve algum tipo de informação nesse sentido? Eu tive informação porque eu fiz um curso fora, mas na faculdade mesmo não tive nada.
Exato. Aí você pega, faz um curso, aí você tem que sair para fazer um curso fora, aquele negócio que a gente estava comentando antes, né? É, Agora, qual ortodontista sabe ler uma polissonografia? também não sabe. Entendeu? Então, percebe como é difícil? A gente não é formado para ser médico da boca. A gente está sendo formado para ser esteticista de boca, para achar que a única coisa mais importante do paciente é o sorriso dele. Só que, filho, se tem sorriso e tem uma apneia severa, o risco maior é dele morrer com um sorriso bonito. Né? Uma vez eu fui dar um curso em Belém para uma. Foi um curso que eu fui falar sobre cirurgia ortognática, limites de cirurgia ortognática. E eu lembro que a gente estava conversando, né, e, com a plateia lá, e aí eu falei assim, ó, essa coisa do paciente ter tido uma morte linda, que morreu dormindo, né? Aí teve um garoto lá que estava fazendo o curso, falou assim, meu avô morreu assim. E todo mundo lá em casa fala, ele teve uma morte linda, que ele morreu dormindo, ou que, poxa, morreu sem sofrer. Às vezes não, cara. Às vezes você morre com a impressão de que alguém está grudado no seu pescoço te sufocando, porque você deixa de respirar. Tá? Então, isso é um negócio importante. Um professor da Unesp de Araraquara, aqui, o Dr. Tatsuki Sakima, que já é falecido, né? Hoje, quem seguiu muito a área dele foi um colega de faculdade meu aqui, que chama Maurício Sakima. Ele costuma dizer que a harmonia e o equilíbrio facial não são conceitos fixos e que esses padrões de beleza variam entre grupos raciais e condições socioeconômicas. E depende ainda do olho do observador. Dentro daquelas fotos que nós mostramos inicialmente, a Eduarda pode falar assim, eu achei mais bonito tal pessoa, e a Mariana, eu prefiro o outro. Mas todo mundo achou os garotos bonitos, mas só que a percepção individual fez uma escolher uma e outra escolher outra. Então, esse conceito subjetivo, mas esse conceito de normalidade é essencial para a gente, né, para o ortodontista. E um dos pontos de maior importância para o planejamento deve ser seguido alguns parâmetros, principalmente no que diz respeito à posição de cabeça. Então, aqui começa a nossa abordagem em termos de como eu recepciono o paciente. Então, para que vocês entendam como é que isso funciona dentro do meu consultório. Tá? Quando eu recebo o paciente, a primeira coisa que eu faço é a questão da pesquisa com dor. Se o paciente tem alguma queixa de dor facial, sim ou não. E se ele tiver queixa de dor facial espontânea, ele vai para um outro dentista dentro da clínica que ou vocês podem pegar um fora disso, mas um que trate de dor. Uma vez que ele tratou da dor, aí sim a gente começa o tratamento, que muitas vezes começa por um processo de desprogramação, que depois a gente vai entender direitinho o que é isso. E depois a gente faz a avaliação de estética facial. Então, o Arne e o Dr. Ayala, eles falam muito isso, que a maloclusão nos diz o problema do paciente. A face nos diz como conduzir o tratamento desse paciente. Às vezes eu tenho paciente de classe 1, dentária de classe 1, que na hora de conduzir a face do cara é de classe 2. Esqueletalmente ele é classe 2 e dentariamente ele é classe 1. Então, se esse cara que é classe 1, com uma biprotrusão, eu indiquei 4 extrações, e o cara é uma classe 2 esquelética, você indicou errado. Então, assim, eu sei que algumas coisas que eu vou falando aqui, talvez vocês fiquem um pouquinho perdidos, mas é só para que vocês entendam o seguinte:
nem sempre o que diz a boca está relacionado com o que diz a face. Então, quando o aluno chega para a gente com um modelinho de gesso, dizendo como é que eu vou tratar essa pessoa, eu vou falar, falta o resto do paciente, né? Tem que ter a face do paciente. E a gente tem que fazer as fotos do paciente seguindo alguns parâmetros, como, por exemplo, a posição natural da cabeça. E o que é a posição natural da cabeça? Você vê que aqui o queixo está à frente da maxila. Aqui, a maxila está à frente do queixo. Eu não posso falar que aqui o paciente é um classe 3 e aqui o paciente é classe 2, concorda? Não posso falar isso. Logo, eu tenho que ter uma posição relativamente correta ou relativamente reprodutível para fazer a posição natural da cabeça. Lá na escola, quem estudou muito isso foi o professor Fábio, que a dissertação de mestrado dele acabou sendo nessa, nessa área de posição natural de cabeça, de PNC, e como fazer para reproduzir isso. Né? E a PNC, na posição natural da cabeça, se define como uma posição inata, fisiológica, reprodutiva da cabeça, quando o paciente se encontra relaxado, olhando para o horizonte, para um ponto de referência externo. Então, você pega e coloca o paciente com as pernas entreabertas, olhando, e aqui tem um espelho. Isso daqui, essa linha branca aqui, é um prumo de pedreiro, tá? Que é um pezinho que tem aqui embaixo, e ele é preso lá em cima, isso daí fica lá atrás, lá na clínica, lá de trás da escola. Tá? E aqui na frente tem um espelho. Então, quando você faz a foto em perfil do paciente, mas essa foto aqui sempre é reprodutível. Ou seja, o paciente pode crescer, pode ficar mais velho, que não importa, ele vai estar sempre com essa mesma posição. Isso a gente chama de posição natural da cabeça. A partir dessa posição natural da cabeça, a gente vai trabalhar da seguinte forma: vamos transportar isso para a radiografia. Eu sei que a gente está falando de análise facial. O que acontece é que as fotos elas podem ser feitas de diversos tamanhos. Por exemplo, aqui, essa menininha aqui, ela não tem a cabeça desse tamanho, a cabeça dela é maior do que isso. Né? Então, eu não posso tirar as medidas baseados somente nessa nesse tamanho, porque você vai ter fotos menores, vai ter fotos maiores, eu posso ampliar, eu posso reduzir. E normalmente o que vem digitalizado, ele não vem aqui com uma reguinha, como vem a radiografia. Então, o que a gente faz é transferir essa análise facial para a radiografia. E como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso através de um transportador, trabalhar essa vertical aqui e traça essa linha amarela, da ponta do nariz ao pogônio. Tá? Então, a gente traça essa linha amarela aqui. E vamos medir este ângulo aqui. Então, para medir esse ângulo, a gente usa um transferidor. Então, a gente vai pegar aqui, nesse ponto de união, e vai medir este ângulo aqui. E vai anotar este ângulo. Tá? E vai anotar esse ângulo. A mesma coisa pode ser feita através dessa linha aqui, transportando para ponto para transportando aqui para a base do nariz. Mas vamos aprender desse jeito, depois a gente aprende o outro. Vocês dois entenderam esse ângulo Uhum. formado aqui? Que eu pego o transferidor, coloco aqui na interseção dessas duas linhas. Essa daqui eu tenho na foto.
Fiz a foto assim, ok? A linha amarela eu tracei. Esse ângulo aqui é o que eu vou medir. Tá? Eu venho aqui e meço esse ângulo. Mas eu meço esse ângulo através de um transferidor. Você sabe mexer com o transferidor? Sim. Sim, beleza. Então eu pego aqui a pontinha, o zero do transferidor e meço esse ângulo aqui. Aí eu vou para a radiografia. Na radiografia não é possível ver o perfil bonitinho do Uhum. paciente? É possível. Eu tenho a escala aqui, olha, a escala de 10 e 10 milímetros. Então, é possível eu ver o perfil, eu tenho a escala de 10 e 10 milímetros. E agora, o que que eu faço? Lembra daquela linha amarelinha que foi traçada aqui, ó? Ponta de nariz até a pontinha do queixo? É possível fazer essa linha aqui, não é? Uhum. Perfeitamente possível. Então, o que que a gente faz aqui agora? A gente marca um pontinho qualquer aqui, tá? E a partir desse pontinho qualquer aqui, a gente coloca o transferidor. E aí anota quanto de ângulo deu aqui, o mesmo ângulo que você estava na fotografia, você vai pegar e vai colocar na radiografia. E aí você vai ter essa linha agora transportada, essa linha branca agora, ela está transportada da foto para a radiografia. Vocês entenderam isso? Entendi. Beleza. Então, agora eu tenho essa linha aqui, que a gente chama de vertical verdadeira. Eu pego esta linha vertical verdadeira, essa linha branca, e coloco aqui na linha, no ponto subnasal. E aí eu vou ter uma coisa que a gente chama de vertical subnasal. Tá? Uma outra forma de fazer isso seria através de uma foto com uma reguinha. Tá vendo aqui que tem uma régua? Usar a mesma régua para fazer uma foto. Então, na foto, você faz a foto e pede para o paciente segurar uma, uma reguinha na frente. Aí, o que que você faz? Você pega esse ponto aqui e mede no paciente aqui quanto que deu de distância entre a foto e a vertical verdadeira, uma referência externa que você tenha. Então, por exemplo, eu fiz a referência externa de 3 centímetros. Mede a mesma coisa, os mesmos 3 centímetros, e aplica dentro da fotografia. É possível fazer isso desta forma também. Tá? Mas eu acho que a forma mais simples é a, a forma do transferidor, porque nem todo centro radiológico vai colocar a fotografia para você fazer, a menos a reguinha para você fazer a foto, a menos que você faça essa foto dentro do seu consultório. Ok. Feito isso, essa posição da natural da cabeça, então, é uma posição de relação cêntrica, postura labial relaxada, e deve ser obtida a fim de que os dados possam ser coletados adequadamente. Portanto, essa é uma posição de referência. E a partir dessa posição de referência, a gente vai traçar uma avaliação facial global desse paciente. E agora vamos para os highlights, tá? Então vamos para os parâmetros. Dentro dos parâmetros da análise facial, a gente vai ter 3 tipos: parâmetros sagitais, parâmetros verticais e parâmetro frontal. O paciente, ele cresce em 3D. Embora a gente faça avaliação frontal e sagital, e a gente não faça essa e vertical, a gente não faz muita avaliação frontal em uma cefalometria, por exemplo. Não tem como ver. Né? Na cefalometria, a gente só faz a de lado, né? A gente só faz a anteroposterior, a sagital, e a vertical. Ok. Vamos dar uma olhada como é que é feita as avaliações. Quais são os pontos de interesse, tá?
Então, lá dentro do livro, a gente já tem esses pontos de interesse, mas depois eu vou printar essas telas e vou jogar lá dentro do grupo de vocês, para que vocês tenham isso documentado ali dentro do grupo, fica fácil, pelo menos os pontos principais. Tá? Glabela, ponta de nariz, lábio superior e inferior, né? E tecido mole de mento e tecido mole submandibular. Então, vamos olhar aqui. Glabela é o ponto mais anterior do osso frontal. Ponta de nariz é a ponta do nariz, o nome já diz, né? O ponto subnasal é onde a base do nariz une ao lábio. Então, é esse pontinho aqui, ó. É o ponto subnasal. Ponto estômio superior. O que é o estômio superior? É a parte mais inferior do lábio superior. Ponto estômio inferior. É a parte mais superior do lábio inferior. Quando o paciente está com o lábio fechado, esses pontos se equivalem. Quando o paciente está com a boca entreaberta, aí você tem a separação desses dois pontos. Me entendem ou não? Entendi. Sim? Então, tem estômago superior, estômago inferior e tem o mento aqui. Tá? Então, o que é o mento? É a parte mais inferior na face, obviamente, né? É o mento mole, é o mento tegumentar, é a parte mais inferior da sínfise mentoniana. Show. Feito, sabendo esses pontos, eu agora vou definir quais são a estética facial. Tem uma análise de Ricketts que vocês vão aprender, a análise cefalométrica de Ricketts, que tem um campo, que é o campo estético, que é o campo 4, e que ele usa essa linha aqui para dizer se o lábio está bem posicionado ou não. Eu, particularmente, não gosto, e essa imagem está aqui para isso, para dizer que avaliar se esse lábio ele está bem posicionado ou não, a partir dessa linha, da ponta do nariz ao queixo, pode me dar um resultado muito equivocado, né? Porque aí eu vou depender muito do tamanho do nariz da pessoa, e assim, a gente não tem nada a ver com isso, né? Nós não somos harmonizadores, né? A gente não tem nada a ver com isso, com a ponta do nariz do cara. E o queixinho do cara também, que pode ser um queixo mais proeminente e que vai dar um resultado equivocado, ou pode dar um resultado equivocado aqui da posição do lábio. Tá? Então, eu prefiro não usar esse plano estético de Ricketts, porque pode variar, o tamanho do nariz pode variar muito de pessoa para pessoa e vai alterar a distância do lábio e esse plano estético. Então, eu prefiro usar isso daqui, a análise do professor Arnet. Eu mandei para vocês um artigo dividido em duas partes. Tá? Foi uma das primeiras coisas que eu mandei para vocês, e que é um artigo desse professor Arnet. Deixa eu ver se eu mandei o artigo do Arnet. Ah, mandei. Facial Keys, esse, o parte um e o Facial Keys, parte 2 do professor Arnet. Ele fala dessa avaliação frontal, dessa avaliação sagital, perdão, aonde ele vai pegar. Lembra daquela vertical verdadeira que nós transportamos para a radiografia? Lá na radiografia, a gente vai ver o que é o seguinte: vai passar essa vertical subnasal, e a partir desta vertical subnasal, nós vamos ter três medidas que são importantes: a protrusão de lábio superior, protrusão de lábio inferior e a protrusão do pogônio. O pogônio é o ponto mais anterior da sínfise mentoniana. Então, numa análise sagital, eu vou ter isso aqui. Ó. Então, depois eu vou pegar e colocar essa imagem na, no grupo de vocês, tá? Mas o lábio superior, ele deve ficar
entre 2 a 5 milímetros à frente dessa vertical subnasal, por isso que isso não é positivo. O lábio inferior deve ficar entre 0 a 3 milímetros à frente do lábio inferior. E o pogônio aqui deve ficar entre -4 ou a 0, ou seja, ele deve ficar atrás da linha vertical verdadeira, tá? Ou da vertical subnasal. E, meninas, é só isso que eu preciso para avaliar o lábio do paciente. Só isso. Então, a avaliação sagital, ela só leva a esses 3 parâmetros. Agora, vamos lá. Vamos para a parte de clínica. Se esse lábio estiver bem posicionado, que tipo de movimento eu não posso fazer? Eu não posso fazer, por exemplo, quem suporta esse lábio aqui? Quem que vocês acham que suporta o lábio? Os incisivos superiores. Exatamente, os dentes superiores. Se esse lábio está numa boa posição, eu entendo que os incisivos superiores estão bem posicionados no sentido antero-posterior. Compreendem ou não? Aham. E pensando assim, não seria interessante para o meu paciente vestibularizar, levar esses dentes para frente e nem retrair, levar esses dentes para trás. Então, em que tipo de paciente eu pensaria numa retração? Em pacientes que tivessem esse lábio superior com 6, 7 milímetros. Que tipo de paciente eu não optaria por uma retração? Em pacientes que têm esses lábios já bem posicionados ou, inclusive, para trás. Então, por exemplo, quando eu pego uma paciente dessa daqui, olha, você acha que esse lábio aqui, ó, traçando uma vertical aqui, será que esse lábio está à frente ou atrás dessa vertical? Está um pouquinho para trás. Está atrás. Então, por exemplo, eu vou até tirar esse daqui. Ó, se eu pego esse daqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, bom. Se eu pego essa daqui e pego esta linha, coloco essa linha perpendicular aqui e coloco isso daqui aqui. Ó. Percebe que ele está para trás? O que acontece se eu resolvo retrair? Eu vou pegar os dentes que estão aqui, sustentando esse lábio, e vou fazer com que esse lábio perca ainda mais a sustentação. Isso é bom para o paciente? Não. Não. Então, esta paciente em questão aqui, o que eu não posso fazer? Mudar o posicionamento antero-posterior dos dentes superiores dela. Então, isso é que eu não posso fazer. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria até de vestibularizar um pouquinho os dentinhos dela. Agora tem que saber se tem osso, se não tem, aí é outra conversa, tá? Mas esteticamente falando, eu não gostaria de fazer nenhuma movimentação dentária aonde essa moça perdesse suporte labial. Isso eu não gostaria de fazer. Então, eu não posso levar o lábio para trás. Agora, esta posição de lábio vai me dizer, por exemplo, se eu posso levar dentes para frente ou para trás, vai me dizer se eu posso levar dente inferior para frente ou para trás, vai me dizer, inclusive, se eu devo ou não, e aí está associado com a parte vertical, mas se eu devo ou não fazer extrusão dentária. Vamos lá, exercício cerebral aí. Se eu extruir dentes posteriores, o que acontece com esse queixinho aqui? Estrumes posteriores. Isso. O que será que acontece com a mandíbula?
Eu acho que a distância para a linha deve aumentar, porque a tendência é que aumente a DVO dela, né? Eu imagino assim. Exato. Entende que gira a mandíbula? Uhum, E quando a mandíbula gira no sentido horário aqui, este aumento vertical vai acontecer, mas o queixinho também se esconde. uhum, Então, todos os movimentos extrusivos geram um padrão mais vertical e de mais classe 2. Todos os movimentos intrusivos fazem com que a mandíbula gire no sentido anti-horário, ganhando pogônio. Então, o que eu não posso fazer num paciente que tem pouco pogônio é movimento horário. Quem faz movimento horário? Movimentos extrusivos de dente superior ou inferior, tá? Mas movimentos extrusivos. Então, são coisas que eu não posso fazer. Então, o que eu estou tentando fazer com vocês? Juntar a análise facial, porque o doutor Ayala falava, a análise facial me diz o que eu não devo fazer no paciente. O que eu não devo fazer no paciente que já tem classe 2? Movimentos extrusivos, eu não devo fazer movimento de retração. Então, distalizar dentes. Distalizar dentes é ruim ou é bom para um paciente que já tem classe 2? Que já tem essa medida aumentada? O que vocês acham? é, não Ou sei não dizer, não interfere? consegui raciocinar. Movimentos verticais, vocês já me falaram que aumenta a tendência horária, Uhum. né? E é pior para o paciente. E movimentos de distalização, o que vocês acham? Não sei mesmo. Então vamos lá. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Ok. Aham. Me vê aqui, ó. Imagina que isso daqui Uhum. fosse uma tesoura, tá? Esse meu dedo aqui está à frente desse, concorda? Uhum. Ok. Eu tenho dentes aqui e vou girar. Vou distalizar os dentes. O que acontece com esse dedo aqui agora em relação a esse? Entendi. A abertura Entende, aumenta também. entende que quando eu distalizo, eu abro a tesoura? Então, movimentos extrusivos de dente aumentam a face do paciente e faz um giro horário. Movimento de distalização, a mesma coisa. Então, quando eu penso em fazer distalização de um paciente, esse paciente não pode ser paciente de face longa, não pode ser um paciente de classe 2, porque esse tipo de paciente vai acabar piorando as características faciais dele. Ou se você pretender fazer um movimento desse tipo, que você o faça fazendo um bom controle vertical, ou seja, distalizando e intruindo ao mesmo tempo. Uhum. Compreenderam? Aham. Sim? Beleza. E olha, tendo dúvida, pergunta. Se não fizer sentido para vocês, questionem, tá? Eu vou tentar ser o mais lógico possível para que vocês entendam os movimentos, como os movimentos dentários podem interferir na face do paciente. Então, vamos lá. Movimento de extrusão e distalização, giro horário. Movimentos de intrusão e mesialização, giro anti-horário. Giro horário é bom para pacientes de classe 3 e giro anti-horário é bom para pacientes de classe 2. Ok? Aham. E é só isso. É simples. Tá? É só isso. É facinho, é simplesinho. Agora vamos falar. Ah,
Na literatura tem muita coisa aí de falando sobre ângulos nasolabial e mentolabial. Eu, particularmente, não gosto muito dessas classificações por alguns motivos, né? Os principais dele aí são que o, o lábio, o nariz do paciente, ele pode ser meio para cima, meio para baixo, meio respingado, ou aquele narizinho meio adunco, e isso vai mudar a posição, vai mudar o ângulo, mas não vai mudar a posição do lábio. Então, eu prefiro descartar a forma do nariz e descartar a forma de mento, porque este ângulo aqui, ele depende do mento. E vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que tem pacientes que têm mento muito protruído e tem pacientes que têm mento menos protruído, que esse perfilzinho aqui, tá? Esse perfilzinho, essa harmonia intramandibular, ela pode mudar de paciente para paciente. Tem paciente que tem isso muito fechado e tem paciente que tem isso muito aberto e não depende do lábio. Todo ângulo depende desse lado e depende desse lado. Eu não posso avaliar a posição deste lábio só em função desse ângulo, porque eu não sei se é essa parte aqui que está errada. Concordam? Uhum. Então é isso. Tá? E agora, depois, e sagitalmente, é só isso que a gente tem que avaliar no paciente. E verticalmente? Verticalmente, eu tenho algumas outras coisas para avaliar. Verticalmente, a gente pode trabalhar, muda alguns pontos de referência, tá? Mas eu tenho regra dos terços e a regra análise de Sheikman. O que é a regra do terço, né? As regras dos terços é o seguinte: eu vou pegar o ponto mais proeminente do osso frontal, que a gente chama de ponto glabela. E aqui é o ponto subnasal. E entre esse ponto subnasal e o ponto mais inferior aqui do mento, a gente chama isso daqui de ponto mentoniano. Então, o que é a regra dos terços? Tá? Tem o tríquium aqui também, que a gente fala que o tríquium é o início da inserção capilar, que, por exemplo, no meu caso, não existe, né? Muito lá para trás. Então, assim, eu tenho aqui tríqueo, glabela, glabela subnasal, subnasal mento. Mas como a face é o que mais chama a atenção, a gente vai trabalhar somente com essas duas medidas aqui, daqui para cá e daqui para cá. Tá? Então, dentro dessas duas medidas, o que eu tenho? Que o terço médio da face, em pacientes normais, deve ter a mesma medida que o terço inferior da face. Então, essa medida daqui para cá e essa medida daqui para cá deve ser de um terço e um terço. O próximo terço fica de tríqueo até glabela, tá? Mas para a gente vai focar nesses dois aqui. Então, a gente tem que ter uma proporção aqui de 1:1, de glabela subnasal e de subnasal a ME, uma proporção de 1:1. Entendido isso? É simples, tá? Proporção de 1:1. E, se for Scheidman, se for esse outro método, pela análise de Scheidman, o que ele fez? Ele fez a mesma avaliação vertical, só que ao invés de pegar de glabela até subnasal, ele pegou de násium a subnasal. Porque vocês vão reparar que algumas vezes é, é chatinho você achar o ponto glabela. E o násium é mais fácil de achar. Então, como esta parte aqui, de glabela para násium, esse terço inferior aqui, esse terço médio não diminuiu? Em termos Diminuiu. absolutos, ele diminuiu. Então, na proporção aqui agora, ele também diminui. Ao invés de ser 1:1, ele é 43% para 57%. Não que isso daqui tenha aumentado, mas isso aqui diminuiu. Tá? Então, a gente tem isso daqui, é a regra que a gente chama de análise de Scheidman.
quando não for possível você detectar a glabela, você pode usar o násio mole até o mento, até subnasal e de subnasal até o mento mole, respeitando essa nova proporcionalidade. Ao invés de ser 50%, 50%, ele é 43% para 57%. Compreenderam? Ok. E dentro da análise vertical, tá? Então vai ser, ao invés de ser 50-50, vai ser 43-57. E dentro dessa análise vertical ainda, a gente ainda vai avaliar o terço inferior da face, que é igual tanto para a regra dos terços quanto para a Scheidman, tá? Ela é igual. Ele vai medir um terço. Esse terço inferior da face ele deve ser composto por um terço de lábio superior e dois terços de lábios inferiores. Então, de subnasal a estômio superior e de estômio superior até ME. Ah, Marcos, e quando o lábio estiver entreaberto? Quando o lábio estiver entreaberto, a medida vai ser de subnasal a estômio superior e de estômio superior a ME. Então, se você pegar o paciente que ele tem no lábio relaxado, ele ficar com o lábio entreaberto, vai aparecer um pouquinho de dente, não vai? Porque assim vai aparecer um pouquinho de dente. Essa regra de terço ela deve ser feita sempre a partir do estômio superior. A gente nunca considera lábio inferior, ok? Então, com o dente aberto não muda Não, ó, olha aqui, o essa ponto de menininha aqui medida. não tá com o dentinho aberto? Aham. Ó, aonde vai medir? Desse ponto subnasal até estômio superior, Uhum. tá? De subnasal até estômio superior, e de estômio superior até o mento. Ou seja, não é 1:2? 1:2? Aham. Esse daqui, ele não interfere, porque na hora de fechar o lábio, se vocês fizerem um exercício aí com vocês agora, de deixar um pouquinho do lábio entreaberto. Ao fechar o lábio, nunca é o seu lábio superior que desce, é sempre o lábio inferior, é sempre o lábio inferior que sobe. É verdade. Então, a gente não pode considerar o aumento do lábio superior quando está fechada a boca, tá? Então, Aham. é sempre daqui até aqui. Vou colocar uma lupinha para. Ó, é sempre desse pontinho, subnasal a estômio superior, e depois, esse de baixo aqui, a medida do lábio inferior, ela vai do mesmo estômio superior até o mento. Ou Até o seja, mento. a gente inclui esse gap interlabial como o tamanho do lábio inferior. Uhum. Tá ótimo. Obrigada. Tá? Todas entenderam? Ok. Uhum. E aí, a análise vertical acabou. Então, olha como é que é fácil. Análise sagital, só lábio superior, inferior e pogônio, não é mento, tá? No sagital, no antero-posterior, é pogônio. Então, lábio superior, lábio inferior e pogônio. Depois, através da vertical, subnasal. Isso daí na análise sagital. Na análise vertical, é 1:1 e 1:2. Se estiver usando o Scheidman, 47 para 50 e 43 para 57. Tá? Se estiver usando o Scheidman, 43 para 57. Só um segundo. Sim, para 57. E um terço para um terço. Simples assim.
Essas são as análises mais importantes, porque é onde a gente tem maior poder de mudança. Tem também uma outra avaliação que a gente chama de avaliação frontal. Tá? Esta avaliação frontal ela é importante para definir padrão facial e é importante para definir se o paciente tem ou não assimetrias faciais. Tá? Então, padrão facial e assimetrias faciais. Eu vi um barulhinho aqui no computador, todas estão aí? Uhum. Ah, de 15 minutos, tá. Então, beleza. Então, como é que é essa avaliação frontal? A primeira coisa que faz é uma linha entre esse canto interno dos olhos. Você faz uma linha aqui. E depois a gente traça uma perpendicular a essa linha, passando pelo ponto glabela aqui, ou seja, a distância entre as sobrancelhas do paciente. Então você passa aqui essa linha, essa linha vertical. Quando a gente passa por essa linha vertical, em tese, a gente deveria dividir o paciente em duas partes semelhantes. A gente pode usar a máscara de Marquardt? Pode, mas assim, normalmente a gente faz assim, avalia, faz uma reta aqui e avalia se esse lado é igual a esse. Outra coisa que a gente vai fazer que a gente pode fazer é traçar o plano bipupilar, mas isso só funciona para gente que tem olho claro. Gente que tem um olho escuro, eu tenho um olho bem escuro. Então, você não enxerga minha pupila, nem eu enxergo minha pupila. Então, assim, é difícil traçar essa linha bipupilar. Então, o que que a gente faz? Traça o canto interno dos olhos. E traça a linha entre as comissuras labiais. Quando é que eu sei que um paciente ele é assimétrico? Quando essas linhas não estão paralelas. Se elas forem convergentes para um lado ou por outro, o paciente não é simétrico. Compreendem? Uhum. E o paciente não simétrico. Ah, Marcos, mas eu consigo mexer isso fortemente com, com tratamento ortodôntico? Sim, a gente até consegue mexer nisso com tratamento ortodôntico. Quer ver só? Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, como é que a gente pode mexer. Em crianças, deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver se essa daqui ela é assimétrica. Ela é um pouquinho assimétrica, mas ela não é nem tão assimétrica como eu gostaria, não. Mas ela é um pouquinho assimétrica. Ó, nessa pacientezinha aqui, estão vendo minha tela, né? Sim. O queixinho dela é um pouquinho desviadinho para o lado esquerdo dela. Né? Mas por que que isso aqui está acontecendo? Porque na hora que ela morde, ela tem uma mordidinha cruzada. Então, olha como é que aqui é desviado daqui. Então, Uhum. existe aqui um desvio de linha média. Aí você faz esse desvio de linha média por causa desse canino, aí você vai lá, faz a avaliação bonitinho, direitinho, e aí decidiu-se por um tipo de aparelho, que depois vocês vão aprender. Esse daí é um biélice, tá? Mas a gente decidiu por um tipo de aparelho biélice. E depois que você faz o descruzamento dos dentinhos, olha como é que a linha média já ajusta. É mesmo. Então, ela estava assim e ela ficou assim. Ela já dá uma ajustada, só pelo ganho transversal que a gente faz, ó. Daqui
para cá. Obviamente que isso daí, no final das contas, o paciente, na análise facial, a gente ganha um pouco mais de simetria facial, porque a mandíbula do garoto, da criança, não fica virada para um lado ou para o outro. Entenderam? Agora, Uhum. tem casos onde é impossível. Por exemplo, quando eu tenho a maxila que ela está inclinada, no sentido frontal, ganha uma simetria facial, é aquele paciente que, quando ele sorri, expõe mais gengiva de um lado do que do outro. A maxila pode estar angulada. Se a maxila estiver angulada, o paciente vai ter assimetria facial e não vai ser com a ortodontia que a gente vai corrigir isso. Ou, se for com ortodontia, a gente vai ter que usar ancoragem esquelética, tem uma outra abordagem, aí, uma abordagem um pouquinho mais complexa, que eu não vou entrar nesse detalhe agora para vocês em primeiro dia de ortodontia. Tá? Mas tem como tratar? Tem, mas eu tenho que saber primeiro diagnosticar, saber qual é o motivo disso, para depois poder fazer o tratamento. Se é uma mordida cruzada, se é a maxila que está angulada, primeiro a gente precisa saber o motivo disso. Fato é que eu tenho que ter uma simetria facial. Aí, se paralela a essa linha aqui, eu traçar uma linha tangente a- ao canto interno dos olhos, ao canto externo dos olhos e ao ófrio, que é a parte mais externa do osso parietal, eu vou ter o que a gente chama de regra dos quintos. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Aqui, paralela a esta linha, eu traço uma perpendicular, uma paralela a esta linha frontal, passando pelo cantinho interno dos olhos, pelo cantinho externo dos olhos e pelo ófrio. Quando eu faço isso, em tese, eu vou ter que ter 5 pedaços iguais. E esses 5 pedaços iguais, eles devem ter o nariz estando dentro desse pedaço intermediário aqui, o mesmo tamanho do olho e o mesmo tamanho do ófrio. Então, eu vou ter esses daqui nos 5 tamanhos iguais. E aí, isso aí a gente chama de regra dos quintos. Marcos, eu consigo mudar isso tratando ortodonticamente o paciente? Não, eu não consigo mudar o tamanho do nariz do cara tratando ortodonticamente o paciente. Mas vocês vão ver que é impressionante a quantidade de pai que não olha para a cara dos filhos. Ou quando ele vira para você e fala assim, ele ou mesmo a própria pessoa ela não se olha muito no espelho, ela não tem, tende a não ter essa percepção. E quando ela começa a usar aparelho, cara, ela começa a se olhar mais no espelho, ela começa a achar uns defeitos que ela já tinha. Só que daí ela passa a colocar em você, ela fala assim, eu não tinha isso antes do tratamento ortodôntico. Então eu já mostro, né, na primeira consulta do paciente, eu falo, olha, hoje eu vou falar todos os seus defeitos. Aí eu brinco ainda com o paciente. Depois, se você quiser, você pode me olhar e falar todos os meus também, tá? De boa, tá? Mas hoje eu vou falar todos os seus defeitos. Então, se o cara tem aqui um nariz maior, por exemplo, Carlinhos Brown, o nariz dele é bem amplo na face. Então, ele está bem fora dessa regra dos quintos. Se o Carlinhos Brown fosse ser submetido a uma cirurgia ortognática de expansão maxilar, eu me preocuparia, durante a expansão, em fazer um ponto, né, que mantém o nariz do mesmo tamanho, porque a expansão maxilar pode gerar um aumento transversal do nariz. Entende? Baseado nesses parâmetros, eu posso pedir para, na hora de fazer uma cirurgia ortognática, para que o cirurgião tome esse cuidado. Olha, por favor, dá um ponto, um VY aí para mim, para a gente poder manter essa distância entre as asas, a base alar do paciente mais comprimidinho. Aí ele vai falar, ok, pode deixar, eu faço sim.
tá? Então, esse tamanho aqui, ele deve ser igual a 5 vezes a largura dos olhos. E, idealmente, as linhas que passam pelo canto interno dos olhos delimitariam o tamanho do nariz, e a linha que passa pelo contorno interno da íris, pelo contorno interno da íris, esta linha aqui deveria estabelecer o tamanho da boca. Então, basicamente é isso, né? Avaliar simetria, tamanho e a regra dos. Uma última medida que eu acho legal é a proporção ideal, né, entre a linha bizigomática e a linha bigonial. Então, esta linha bizigomática aqui, essa linha bigonial deve ser mais ou menos 80% dessa linha bizigomática, dando ao paciente uma face onde esta parte aqui é um pouquinho mais estreita do que essa. Tem algumas pessoas que têm a face bem quadrada. Tem uma artista que se chama Lavínia Blaslack, mulher, Balazar, sei lá. Essa mulher, ela tem um rosto quadrado. Por quê? Porque essa linha bigonial, ela é mais ou menos do mesmo tamanho que a linha bizigomática, quando ela deveria ser mais ou menos 80%. Tá? Que é impossível determinar o diagnóstico de um caso sem ver a face do paciente. Assim, as análises cefalométricas têm valor importante, tá? Mas as decisões do tratamento devem ser baseadas na face do paciente. Ok, meninas? Ok.